A paz do Senhor, meus queridos peregrinas, viajantes para Nova Jerusalém Celestial. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria. Nós criamos esse canal para estar ajudando na missão integral. Temos alguns atos de fé aí embaixo. Dê seu like, inscreva no canal, compartilhe com os seus familiares, parentes, amigos, irmãos da igreja nos grupos. Amém? Estamos na quarta e última parte da caminhada de Abraão para a cidade celestial. Hebreus 11, 8. Aconselho que pegue seus lápis de cor, da cor preferida, para marcar os versículos da fé. Pela fé, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para aonde estava indo. Amém? Nós paramos em Hebrom. Em Hebrom aconteceu muitas coisas. Em Hebrom, Sara, no capítulo 16, entregou Agar como mulher para Abraão. Ela quis dar um jeito nas escolhas de Deus, no plano de Deus, porque Deus não tem um plano A, nem um plano B, nem um plano C. Ele só tem um plano. O plano dele é bom, perfeito e agradável e é divino. E Abraão diz no capítulo 16 de Gênesis que ele ouviu Agar. E quando ela gerou a criança, ela oprimiu muito Agar e Agar saiu, com esse filho no ventre. E ali Deus também teve que interferir para não morrer uma mulher grávida no deserto por causa das más escolhas de Sara e Abraão ter ouvido a esposa. Não foi assim. Por causa dessa escolha, nós temos um problema muito sério, Porque Ismael, a descendência de Ismael, são os muçulmanos com sua religião e islamismo que odeia os cristãos. Eles odeiam, Olha a problemática. Por causa de se interferir no plano de Deus. Não é assim. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus fazer, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está aqui no versículo 7 do capítulo 16, quando o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face da minha serva. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa, que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberás e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Foi Gênesis 16, do 7 até o 11. Lá vai Deus organizar de novo o que eles desorganizaram. Não era porque Abraão não tinha fé, não, porque Abraão era humano, como nós. Eu estou quase 4 décadas no caminho. Quantas vezes eu recebi repreensão de Deus? Várias vezes. Isso não significa que não temos fé, mas temos que organizar nossa vida, porque a fé ela não pode ser oscilante. A Bíblia diz que a dúvida, o homem que duvida, é uma tristeza. Então a fé ela não pode oscilar.
E aqui no capítulo ainda, em Hebrom, o menino nasce, Ismael. E no capítulo 17, Deus renova de novo a aliança com Abraão, que a gente chama Abraão, mas todo o tempo era Abrão e Sarai. O Senhor muda os nomes, porque quando Deus faz uma aliança conosco, na nova aliança, através do Senhor Jesus Cristo, Ele muda a nossa identidade. Nome significa identidade. E aqui, no capítulo 17, diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Não tem essa história dessa moda que diz: não, mas a gente não pode ser perfeito. Não, mas a gente tem que lutar. Anda em minha presença e ser perfeito. Na fé, porque a fé gera temor. E quando a gente é cheio de temor, a gente não faz nada que desagrade a Deus. Aqui eu acredito que Abraão já está com uma maturidade espiritual e de fé bem elevada. No 2, verso 2. E porei o meu conserto entre ti e mim e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nação. Abraão caiu diante de Deus. E o Senhor disse: eu estou fazendo um concerto contigo, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te lhe tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre ti e mim, e a tua semente depois de ti, e a sua geração por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Eu estou mudando o teu nome agora, Abrão para Abrão. Eu estou mexendo na tua identidade. A tua identidade agora é uma identidade de cidadão do céu. Aí depois, no verso 15, o Senhor muda o nome de Sarai para Sara. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo teu nome de Sarai, mas de Sara será o nome. Porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoará e será mãe de nações, reis, povos sairão dela. Então caiu sobre o rosto novamente e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, e concederá a Sara a idade de 90 anos. Lá vai de novo Abraão, tendo uma pequena fraqueza, ele riu. Mas a pessoa que se apresentou para ele, no início do versículo diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é 100 anos para Deus? O que é mais não ter fertilidade? O que é um homem e uma mulher estéril para o Todo-Poderoso? Me diga, porque eu quero compreender e não entendo. Porque quando Deus fala, é prego batido, ponta virada, vai ser pai sim, da idade de 100 anos. E no versículo 14, disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de meu rosto. Mas a segunda frase de dúvida, a segunda palavra. Irmãos, a dúvida é inimigo da fé. A misericórdia de Deus também com Abraão foi muito grande.
muito grande. E o Senhor disse: Abraão, a Deus, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás o nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Mas tudo bem. Deus, além de ser misericordioso, ele sonda mente e coração. Ele via que Abraão realmente era um servo de Deus, fiel, e acreditava e tinha muita fé nele. Versículo 20: e quando Ismael também tenho ouvido, eis, aqui o tenho abençoado, e falo-ei triunfar, e falo-ei multiplicar grandemente sobre 12 príncipes. Gerará dele, farei uma grande nação. O meu concerto, porém estabeleci com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão, face a face, teto a teto. O Senhor disse: eu vou abençoar Ismael, mas a promessa é para Isaque, porque o plano original era com Isaque. Você interferiu, então tem uma problemática aí, mas o plano original era com Isaque. Aqui nós vimos as 3 aparições de anjos para Abraão no capítulo 18, quando Deus, ele fala com Abraão o tempo que o menino já estava para nascer. Não vou falar de Sara, porque Sara está na galeria da fé e será provavelmente a nossa próxima personagem. A nossa próxima personagem. E aqui no capítulo 18, o Senhor também revela, porque quando a gente está no caminho da fé, está na fé, o Senhor faz revelações bombásticas. Jeremias 33, diz: 3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aqui no verso 17 o Senhor fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas por que o Senhor fala para Abraão? Porque ali estava o sobrinho de Abraão. Deus considera quem tem fé, meus queridos, caminhantes, peregrinos na terra, da terra Canaã. Ele considera, disse a Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Já está fedendo nas minhas narinas. E Abraão intercede pelos homens de Sodoma e Gomorra, incluindo. E eu acho muito lindo quando ele trava o diálogo de intercessão com Deus. No versículo 23, e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura haverá 50 ímpios na cidade, destruirás também, não pouparás o lugar por causa dos 50. E aí ele disse: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juízo de toda a terra. Então o Senhor respondeu: não vou fazer injustiça. Abraão botou um quantitativo diante de Deus de 50 justos, mas não tinha. E Deus foi dando aquele diálogo com Abraão. E no versículo 32 Abraão diz: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse Deus: não o destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Um diálogo de intercessão
pela fé. É um diálogo tremendo com Deus. E Deus mostrou a Abraão o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra para livrar, né, o sobrinho de Abraão. Ainda aqui, no capítulo 21, o nascimento, porque no capítulo 20 é quando Sara ri. Eu não vou falar porque ela está na galeria. Mas no capítulo 21, o nascimento de Isaac. O momento épico da fé e se cumprindo a doce e grande promessa, né? Que cumpre-se de Hebrom a Gerar. Capítulo 20, cumpre-se o pacto, o nascimento de Isaac no capítulo 21. Agora a fé de Abraão é provada. Que assim, meus amados peregrinos, nós somos provados também pela fé. A gente fala em fé, né? E a gente é provado, porque se a fé, aonde é que a nossa fé está sólida? Aonde que ela está solidificada? E no capítulo 22, Deus manda Abraão matar Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, meu amigo, aleluia, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali ao holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo dos seus moços e Isaque, seu filho, e verdeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi o lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seus moços, preste bem atenção no 5, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço irei até ali. E havendo adorado, tornaremos a voltar. Isso é fé. O Senhor disse, eu quero Isaque. Eu quero ver se você me ama. Deus está pedindo hoje o nosso Isaque. Qual é o seu Isaque? Os bens materiais? Os seus filhos, que você idolatra muito? Seu esposo, sua esposa? O seu trabalho? O seu cargo ministerial? Qual é o seu Isaque? Nada pode ficar acima de Deus na nossa caminhada. Quem é peregrino, nada pode ficar acima de Deus. Nada. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Primeiro Deus Pai, segundo Deus Filho, terceiro Deus e Espírito Santo. E Abraão foi, e no 5 ele disse aos moços, olha, fica aqui com o jumento, que eu vou subir com o menino, mas nós voltaremos. Isso é fé, porque ele sabia que Deus não ia se contradizer com a palavra dele. Se ele disse a Abraão que Isaque ia ser uma grande nação, como pode matar essa bênção? Não, ele já estava atinando para o amigo dele, a fala dele, os pensamentos dele, a ação dele, que era Deus. E subiu com o menino, no 9, e viram o lugar que Deus lhe disse, dissera, e disse Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, arrumou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Por que o menino deitou e não esperneou? Hein, peregrino? Por quê? Porque ele via que o pai dele era um homem de fé.
E ele falou com o menino nessa caminhada. A mulher não sabia, Sara, os funcionários não sabiam. Na caminhada, do pé do monte até no monte, ele falou com o menino: olha, Isaac, Deus me pediu você como sacrifício, Isaac, eu vou lhe entregar, viu, meu filho? E ele: tá certo, papai, porque ele conhecia Deus através da fé do pai, entendeu? Porque o menino não esperneou, não gritou por socorro: socorro, papai quer me matar. Não gritou, porque ele conhecia o Deus do pai dele. E o menino se deitou, e no 10, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe disse, bradando desde o céu, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Aleluia. Você tem negado alguma coisa a Deus, peregrino? Não negue. Você é um salvo, você é uma salva. Entregue seu Isaac hoje. Qual é o seu Isaac? Faça uma revisão introspectiva dentro de você e veja qual é o seu Isaac. Por esses dias, eu fui acometida da Covid-19, eu e minha filha. Tivemos muito ruim. Mas eu tive uma experiência gloriosa com o Senhor, que outra oportunidade eu vou contar. E ali eu me lembrei quando o Senhor falou para Marta, que Marta disse: Senhor, já cheira mal, 4 dias, já cheira mal. E o Senhor disse: eu não te falei que aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá? Eu me lembrei do vale da sombra da morte, que Ele não nos deixa. Eu me lembrei que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Eu me lembrei. E eu entendi que aquela Covid-19 não era para minha morte. Quando eu vi o anjo do Senhor. A nossa fé é provada, irmãos. A fé do peregrino, ela é provada. Por que ela é provada? Para ser aprovada. Para ser aprovada. Nós recebemos a salvação de graça, mas ela não é barata, não. Ela tem um preço. Que preço? De renúncia. Viu o que o Senhor disse? Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito em quê? Em fé. Quem tem fé, irmãos, ele teme a Deus. Ele obedece a Deus, ele transfira a fé para a família. Ele não é um desequilibrado, uma desequilibrada. No momento que vem a crise, ele não fica com medo, porque ele sabe em quem tem crido e que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém, meus queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de toda bondade, nesse momento eu quero entregar esta mensagem aos meus queridos peregrinos, teus servos, tuas servas que vão ouvir esta palavra. Derrama a tua bênção poderosa na vida de cada um deles. Faz de nós, Senhor, como o Senhor fez com Abraão. Nos ajuda, Senhor, a te amar, a não negar o teu nome, a não negar a fé, Senhor, em nome de Jesus, e crer tão somente na tua palavra. Ó meu Deus, derrama uma bênção na vida de cada um dos teus servos que vai ouvir, Senhor, essa mensagem. Uma bênção de renovação, de restauração, de libertação, de cura. Ó meu Pai, faz isso para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Peregrinos, terminamos aqui a vida de Abraão na galeria da fé de Hebreus 11.
Depois nós vamos estar falando de Sara, Sarai que se tornou Sara. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Eu agradeço a todos os inscritos e a todos que não são inscritos, mas estão assistindo. Um beijo no coração.